Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que são e como funcionam as fórmulas de compasso. Então vamos começar pela definição. As fórmulas de compasso são um dado na partitura que serve para nos informar todas as características do compasso daquela música ou daquele trecho, caso seja uma fórmula de compasso colocada no meio da música. Na prática, visualmente falando, as fórmulas de compasso aparecem como um número, normalmente no início da partitura, logo depois da clave, da armadura de clave, por exemplo, que a gente vê algo assim. Pode ser, como eu falei agora há pouco, no meio da música, pode acontecer várias coisas e no meio eu quero mudar para 3/4. E aí eu vou avisar isso para aquela pessoa. Mas em ambos os casos, o que a gente está vendo são esses dois números que a gente pode interpretar inclusive como uma fração, né? Tem um numerador e um denominador, um número de cima e um número de baixo, cada um nos dando uma informação. Mas agora que a gente já entendeu o que é a fórmula de compasso, para que ela serve, né? E como ela vai aparecer visualmente, vamos agora entender como ela realmente funciona. Como é que eu posso ler esses dois números, ou esses, ou outros quaisquer, e tirar alguma coisa daí? Quais são as regras? A lógica da fórmula de compasso vai mudar conforme o compasso seja simples ou composto. A gente vai falar sobre cada um desses casos separadamente, começando pelo compasso simples. Primeiro de tudo, só uma breve recapitulada, o compasso simples é aquele em que os tempos são divisíveis em duas partes. Dessa forma assim, ó. Tá, 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 tá. Não quer dizer que os tempos sejam sempre divididos em duas partes iguais, e sim que a nossa sensação é de que eles podem ser divididos dessa forma, ok? Tá, tá, tá. Isso vai fazer mais sentido quando a gente comparar com o compasso composto. Mas agora a gente está falando mais da fórmula de compasso propriamente, não tanto da característica desse compasso. A fórmula no compasso simples, ela é bem mais direta, o recado. É assim, o número de cima, então vou chamar de numerador e denominador, né? O número de cima nos diz a quantidade de tempos. Quantidade de tempos. Como assim? Um compasso pode ser binário, 1, 2, 1, 2, 1, né? De 2 em 2 tempos. Pode ser ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ser quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser quinário, quintenário. Ele pode ter até 5, 6, 7 tempos. Varia muito, mas os principais tipos são esses três, né? Binário, ternário e quaternário. E esse número de cima justamente nos diz quantos tempos tem. Então, por exemplo, vou botar aqui exemplos. Uma fórmula de compasso simples com o número 2 em cima significa que aquele compasso é binário. 1, 2, 1, 2. Né? Da mesma forma, um compasso simples cuja fórmula tem um 3 em cima é um compasso ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Percebe como o balanço é outro? Por isso que existem também diferentes tipos de compasso. E 4 e assim por diante. O número de baixo, ele é um pouquinho menos direto ao ponto, mas a gente vai ver que não tem muito mistério. O número de baixo nos diz qual é a unidade de tempo. A unidade de tempo é a figura rítmica que naquele contexto vai valer um tempo. As figuras rítmicas, caso você não conheça, são aqueles símbolos que a gente usa para escrever ritmo numa partitura tradicional. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e etc. Quando eu defino a unidade de tempo, eu digo qual dessas figuras naquela música, naquele trecho, vai durar um tempo, porque isso, as figuras não têm valores intrínsecos. A gente inclusive tem um vídeo sobre isso no canal. Mas basicamente eu posso num contexto dizer que essa figura vale um tempo, então essa aqui vai valer meio tempo, e essa vai valer 2 tempos. Num outro contexto eu posso dizer que essa vale um tempo, então a que valia um tempo antes agora vale 2 tempos, né? Porque elas vão se dividindo nesse sentido.
Mas ok, estou falando muito aí de unidade de tempo, de figuras, mas como é que isso vai se transformar num número, numa fração ali, numa fórmula de compasso? A gente vai ter uma espécie de código, onde cada número equivale a uma figura. Então olha só, a semibreve vai valer 1. E a partir dela a gente vai dobrando esse número. Então aqui vai valer 2 na mínima. A semínima vai ser o 4. A colcheia vai ser o 8, a semicolcheia o 16 e etc, né? 32, 64, por aí vai. Então você já pode imaginar o que vai acontecer. Esses números vão ser os números que vão aparecer na fórmula de compasso. Ou seja, se eu tenho uma fórmula 2 por 4, isso quer dizer o quê? Que o compasso tem 2 tempos que valem uma semínima. Se eu tenho uma fórmula 3 por 8, esse compasso tem 3 tempos, onde cada um vale uma colcheia. E assim por diante. Se fosse 2 por 2, cada tempo seria uma mínima. E aí a semínima valeria meio tempo. E por aí vai. Por que a gente precisa dar esse tipo de informação? Porque eu quero poder chegar numa partitura e ver quantos tempos tem cada compasso, para sentir o balanço especificamente, e eu preciso saber qual daquelas figuras está valendo um tempo, porque em função disso eu vou saber ler aquele ritmo. Porque se isso vale um tempo, é muito diferente a leitura do que se isso valer meio tempo, né? Eu vou ter que olhar para uma semínima e saber quanto tempo ela vale. E isso tudo está contido na fórmula de compasso simples. Agora vamos falar sobre o compasso composto. O compasso composto é aquele compasso cujos tempos são subdivisíveis em 3 partes iguais. Eita, como assim? Lembra que a gente falou do compasso simples como um compasso em que os tempos têm uma subdivisão mais binária? 2. É mais assim, né? Pisou, levantou, pisou, levantou. No compasso composto, eu posso dividir o tempo em 3 partes iguais. E, por mais estranho que isso pareça, isso dá todo um balanço diferente para aquele tempo. Olha só. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá. Ó, eu vou manter o mesmo pulso aqui e fazer composto e simples. Composto. Tá. Simples. Tá. Percebeu como as duas maneiras de se subdividir um tempo criam uma diferença? Por isso que chega ao ponto de ser classificado como um tipo de compasso diferente. Mas isso não vem tanto ao caso aqui para o nosso vídeo. Mas para dar uma recapitulada, o importante no vídeo de hoje é você botar em mente uma coisa. Compasso composto associa com o número 3. Bota esse número na cabeça. 3. Porque o segredo do compasso composto é você entender que um tempo pode ser dividido em 3 terços. Isso vai fazer muito sentido daqui a pouco. Vamos falar agora da fórmula de compasso no compasso composto. Vou escrever aqui embaixo. Da mesma forma, a gente tem um numerador e um denominador, né? Um número de cima e um número de baixo. Só que a mensagem não é dada de forma tão direta, porque senão a gente não ia ter uma diferença com relação ao compasso simples. O que a gente vai ter é uma outra lógica, mas que a gente vai tirar de letra. O número de cima, o numerador, que antes dizia a quantidade de tempos, agora ele vai dizer o seguinte: a quantidade de tempos vezes o número que eu falei pra gente mentalizar, o mantra, vezes 3. Ou seja, exemplo, se eu tenho uma fórmula de compasso composto que começa com 6, quer dizer que esse compasso tem quantos tempos? Quanto vezes 3 dá 6? 2. Uma coisa meio aula de matemática aqui, mas é uma matemática mais simples, né? 6 é 2 vezes 3. Então, o compasso composto com 6 em cima é um compasso composto binário. 1, 2, 1, 2. Percebeu? Já um compasso composto com um 9 vai ser de quantos tempos? De 3 tempos, né?
1, 2, 3, né? Porque 9 é 3 vezes 3. A quantidade de tempos vezes 3. Da mesma forma, o compasso quaternário seria o 12. Ok? Agora vamos falar do número de baixo, do denominador dessa fração. Que antes ele nos dava a unidade de tempo. Ou seja, a figura que dura um tempo naquele contexto. No compasso composto, lembra que eu falei que o grande segredo, o grande diferencial do compasso composto é que os tempos podem ser divididos em 3/3. Não vou entrar nesse mérito agora, mas no compasso simples, isso na teoria não é possível. A gente pode ter 3 sons no tempo, mas eles não vão durar a mesma coisa, porque senão você fica dentro de um ritmo composto, que é a diferença. Então aqui, para a gente valorizar essa particularidade, o número de baixo não nos dá a unidade de tempo. Ele nos dá a figura que vale o terço do tempo. Então aqui, figura que vale 1/3 do tempo. Usando o mesmo código que está aqui em cima. Então se eu tenho um 6/8, qual figura vale 1/3 do tempo? A colcheia, né? Então eu vou ter 2 tempos que eu posso dividir assim. Em 3/3 que são de uma colcheia. Tá. Ok? Da mesma forma, um 9/16 seria de 3 tempos, onde o terço do tempo é a semicolcheia, que é o código aqui, né, do 16. Lembra, o código se mantém o mesmo. Só que agora, em vez de ele falar quanto vale um tempo, ele fala quanto vale 1/3 de tempo. Então, completando aqui o nosso compasso 9/16, um pouquinho torto, vai ser isso aqui. O 12/8 seria parecido com o 6/8, só que com 4 tempos, né? Enfim, assim por diante, as combinações são várias. Para os dois casos, apesar da gente ter muitas opções, né? Eu posso ter várias figuras como unidade de tempo, posso ter várias figuras como 1/3 de tempo, eu vou já te dar uma dica aqui. No compasso simples, na maioria dos casos, a unidade de tempo é a semínima. Ou seja, na maioria das vezes a gente vai ter não sei o que por 4, 2/4, 3/4, 4/4. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas no mínimo 80% das vezes é assim, se não mais. Já no compasso composto, embora a gente tenha também 1 milhão de figuras, né, que possam valer 1/3 do tempo, a gente vai quase sempre, e aí é mais quase sempre ainda do que o outro caso, quase sempre vai usar o 8, ou seja, a colcheia, como o terço do tempo, que quer dizer que a nossa unidade de tempo seria uma semínima pontuada, né, que vale 3 colcheias. Mas enfim, isso é só uma curiosidade no momento. É isso, gente. Esse foi um grande apanhado do essencial das fórmulas de compasso, para você poder olhar uma partitura e saber o que aquela informação te diz. Eu botei aqui esses últimos exemplos aqui de fórmulas de compasso, agora mais como frações mesmo, só para dar aquela amarrada de, né, cada tipo de compasso. Mas você pode perguntar assim, mas não é possível eu ter um compasso 6/4, por exemplo, que é um compasso simples de 6 tempos, onde cada tempo é uma semínima? É possível, mas é bem raro, porque compasso de 6 tempos é muito pouco usado. A gente quase sempre fica no 2, 3 e 4. Às vezes 5, mas 6 é bem raro. Então, digo isso para quê? Na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, se você bate o olho e vê que o número de cima é 6, 9 ou 12, você já pode ter 99% de certeza que aquele compasso é composto. E aí você vai entender os tempos de outra forma. Por outro lado, se você vê 2, 3, 4, 5, né, números que não são múltiplos de 3, tirando o 3, o próprio 3, você sabe que o compasso é simples.
o compasso composto vai ser sempre um múltiplo de 3. Bota isso em mente que vai te ajudar como um atalho ali para bater o olho e saber que tipo de compasso é. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, essa grande apanhada aí das fórmulas de compasso. Espero que ajude você aí na sua trajetória musical. E se você quiser que a gente fale sobre um outro tema de teoria musical, de escrita, de leitura, ou também que a gente resolva uma questão de vestibular de música, deixa pra gente nos comentários, que vai ser um grande prazer pra gente atender a esse seu pedido fazendo um vídeo novo. Um abraço e bom estudo!